Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria em que nós aqui, a família OS, você aí, a família OS, todos nós nos reunimos para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 20, intitulado Noções de Lar. É um capítulo que nós aqui, terrícolas, nos incomodamos bastante, principalmente as mulheres. Porque esse capítulo ele vai retratar noções de lar no nosso lar, nessa colônia. E ela vai fazer realmente um chamado em relação às mulheres, principalmente nós mulheres aqui do planeta Terra. Então, gente, o Espiritismo, ele não está, as leis divinas também não estão para atender os nossos caprichos pessoais. Ela não vai abrir mão da verdade para atender as nossas vontades e os nossos caprichos. Não. O que é a verdade e pronto. Não é a lei que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que aprender a viver a lei divina. Como nós vivemos numa sociedade hoje extremamente capitalista, uma sociedade em que a gente está sempre concorrendo e a gente vê muitos casais, um concorrendo com o outro. Então, estamos aonde estamos. E hoje o livro ele vai realmente trazer essas observações. Eu vou aqui envolver a minha irmã Carla para ela fazer a nossa prece de abertura. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do estudo anterior. E aí teremos aqui o Augusto fazendo a voz do nosso irmão André Luiz e a nossa querida amiga Lígia fazendo a voz da dona Laura. E a nossa própria Lígia, que é a editora, rogando que Jesus possa também inspirá-la e envolvê-la nesse trabalho que ela realiza em sua casa, mas com certeza com assistência espiritual. Gratos te somos, Jesus, pela nova oportunidade de encontro, de aprendizado, e que esta obra nos ensine, nos conduza nesses caminhos que são difíceis, são tantas opções, tão mascaradas de coisas boas, e que a gente possa escolher com ensino, com orientação, com raciocínio lógico, o melhor caminho para que nossa recompensa após a morte seja a melhor. Te pedimos a inspiração dos amigos e tua bênção para nosso estudo. Que assim seja. Na semana passada, nós vimos André Luiz ainda, continua na casa da dona Laura. Depois de jantar, ele conheceu a neta recém-desencarnada, que veio do plano espiritual, que passou 15 dias no umbral, desencarnou por tuberculose, mas está muito ainda chateada e presa aos círculos da terra porque deixou o noivo. E ela acredita que o noivo está sofrendo por ela, e a avó deu um choque de realidade, que o noivo já vai casar com outra, com a melhor amiga dela. E eles se encontraram agora, ele continua agora na sala e vai conversar com Dona Laura, conversas com Dona Laura. Então vamos lá, gente, vamos iniciar o capítulo. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei, curioso: desempenhando tanto deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Ela diz que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. O que é transição? Eu sou daqui? Não, eu estou passando um período aqui. E nesse período eu posso voltar para reencarnar ou posso ascender, ou seja, para planos superiores. Qual é a finalidade da colônia?
Trabalho e aprendizado. As almas femininas, tia, me explica esse negócio de alma feminina, porque lá no Livro dos Espíritos pergunta se o espírito tem sexo. Aí o que eles respondem? Não como entendeis. Aí aqui ela fala em almas femininas, ou seja, gente, quando a titia desencarnar e você me encontrar lá do outro lado, você vai ver a titia, você não vai ver o titio. Por quê? Porque é a característica da minha última encarnação. Então, são as características do meu corpo perispiritual da minha última encarnação. Tá? Lembrando que estar no corpo feminino ou estar em um corpo masculino é material pedagógico que Deus nos manda e Deus não erra. Não erra. Para eu aprender, porque no corpo masculino a lição é uma, no corpo feminino a lição é outra. Tia, e quem nasce com a personalidade invertida? Vá ler o livro Vida e Sexo de Emmanuel, que lá ele explica tintim por tintim. Porque toda vez que eu respondo, as pessoas dizem que eu sou radical. Então, não vou mais responder. Vá buscar no livro de Emmanuel, Vida e Sexo, que lá ele já vai abordar e dizer o que se deve, como se deve viver essa experiência. Então, ele diz, as almas femininas aqui, que é uma cidade de transição, assumem numerosas obrigações, preparando-se ou para voltar ao planeta Terra ou para ascender a esferas mais altas. Ou seja, aqui você vai fazer um processo de adaptação, mas você poderá ir fazer novas lições em outros lugares. E aí vem o nosso André. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou. O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges, por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar, isto é, arrancar ervas daninhas do terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Então, nós vamos ponto a ponto, né, gente? Não dá para pular, porque as palavras delas são muito ricas. Ele perguntou se a organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra. Olha, o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Então, não é o nosso lar copiando a Terra, é a Terra copiando essa colônia, como outras tantas colônias. Aí ele diz, mas os cônjuges por lá onde? Aqui, nós, os tupiniquins, nós, os terrícolas. Então, olha só. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, quem são os cônjuges? O fofo e a fofa. A fofete não entra nesse caso, tá? Estamos falando de lar, tá? O fofo e a fofa. Com raras exceções, raras, e quando eles dizem raras, é rara mesmo. Com raras exceções, estão ainda a mondar, ou seja, a arrancar o mal desse terreno, as ervas daninhas. Do quê? Dos sentimentos. Arrancar aí
esse comportamento, né? Amondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal. Quase sempre os cônjuges, o fofo e a fofa, estão para concorrer um com o outro dentro do lar. Eu trabalho mais que você, eu ganho mais dinheiro que você, eu sou mais inteligente que você. E povoado de monstros, olha só, além da vaidade pessoal, povoado de monstros do ciúme, porque infelizmente o fofo acha que é proprietário da fofa e a fofa acha que é proprietária do fofo. Ou seja, ambos se tratam como objetos. Ou escravo, que você é dono do outro. E do egoísmo, eu quero o melhor para mim. Apesar de ter construído uma família, não consegue pensar no coletivo. Gente, sinto muito, mas ela falou raras exceções. Aí ela diz: quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, ou seja, o fofo deve ter arrumado logo uma fofa, resolveu logo. Fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. O Ministério do Esclarecimento está para atender diretamente os terrícolas, lembra? Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. E aí vem André Luiz. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? O orientador, muito versado em matemática, estudioso, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam, expõem várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, uns faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito,
A mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. E aí, gente, o lombo está pronto? Então vamos lá. Aqui é um professor de matemática ensinando um pouco de geometria. A nossa querida amiga Lígia vai colocar aí a imagem para você ver o que é o ângulo, as retas, exatamente. Mas ela vai desenhar e aí nós vamos acompanhar, porque é interessante a gente entender essa explicação desse ministro do Ministério do Esclarecimento. Então vamos lá, vamos segurar aqui. Então a nossa amiga Lígia vai ficar aí a imagem, enquanto a tia está explicando, para que você possa olhar na tela e acompanhar essa aula de geometria. Então, ou seja, essa reta no horizontal, ela vai colocar o trabalho do homem do lar, do homem. E a reta no vertical, indicando aí direção céu, é a função da mulher. Mas é necessário essa união. Eles têm que trabalhar junto. Onde está essa união? É onde ele vai dizer que é o ângulo. É o ângulo divino, ou seja, e o ângulo divino é exatamente o quê? É a união. É a união dessas retas. Ali é um ângulo. Para que isso sim podemos chamar de família. O que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade em 2021? O homem e a mulher estão fazendo a reta no horizontal e não tem ninguém fazendo no vertical. E aí nós perguntamos por que nós estamos vivendo essa sociedade sem valores morais, sem religiosidade. Porque quem deveria fazer a reta no vertical abandonou e foi fazer no horizontal. Então nós temos hoje o casal, o homem e a mulher, o casal, sustentando financeiramente o lar. Dando tudo para os filhos, telefones caríssimos, viagens maravilhosas, escola caríssima, material de escola caríssimo, roupas da moda. E aí nós estamos criando essa sociedade vazia, estressada porque não existe amor, não existe sentimento, não existe o vértice. No vertical, né? E o índice de suicídio na infância e na juventude como nunca vimos em toda uma sociedade. Crianças se autoflagelando, se cortando. Nunca ouvimos falar crianças com depressão. Hoje temos um número enorme. E os pais, quando olham, é para cobrar. Você está numa excelente escola. Eu pago uma fortuna. Você tem que tirar um 10, porque você tem que ser o melhor. Então, entendemos aí um pouquinho da geometria. A Lígia está aí mostrando para você o ângulo, está escrito o ângulo, e mostrando os vértices. Vertical e o horizontal. E quando você vê o horizontal, é o sustento, gente, é a base. Homens, a função de vocês é essa. É prover o lar. Isso é novidade? Não. Quem saía para caçar eram os homens, as mulheres ficavam dentro da caverna. Isso é extinto até. Se eu reencarnei no corpo masculino, eu preciso viver essa experiência de administrar, de prover, de defender. Eu não posso estar no corpo masculino querendo viver a vida
da esposa do lar. Psicologicamente, isso inclusive é péssimo. Não só para o homem, mas também para as suas crias, principalmente se tiver filho homem. Mulher, se eu nasci no corpo feminino e eu optei em casar e optei em ser mãe, tanto é que quem carrega no ventre é a mulher. Isso já não é um bom recado? O papai deixa 9 meses dentro da tua barriga, no teu ventre. Qual é o recado? Cuida dele. Essa é a tua função, a maternidade. E quando tu parir, carrega ele no coração. E meus irmãos, é só por um período, porque eles vão ficar adultos. Mas aqueles primeiros meses, primeiros anos, adolescência, se você não estiver pertinho, você vai chorar amargamente. Porque você vai ter surpresas não agradáveis. Tia, o que a senhora está falando, tia? Que eu não estou falando nada. A gente está estudando uma obra que está mostrando. E basta a gente saber, quando ela afirma, que é o parágrafo anterior, que ela diz assim: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar o nosso Instituto Doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, o que ele está querendo dizer? Todo mundo estourou a boca do balão. Os casais da terra, por mais que a gente ache bonitinho, infelizmente não é modelo. E mesmo a gente escutando isso, a gente consegue refutar de tanta forma. Por quê? Porque a nossa característica é rebeldia. A gente não quer abrir mão. Vaidade e orgulho. Gente, nós vivemos uma época, pelo menos eu vivi essa época, em que a maioria das mães pariam 8, 9, 10 filhos. Vocês viveram essa época? Acho que a turminha aqui viveu, né? Por exemplo, lá em casa, a mamãe pariu 12. Encarnado hoje são 8. Aramita e Carla são irmãs. Quantos a mãe de vocês pariu? Carla é a caçula da turma. 14 filhos. Lígia, sua mãe rendeu quanto? 5. 5. Tarcísio? 10. Olha aqui já formou uma grande família. Augusto? 3. A mãe do Augusto não rendeu muito. Mas ele é exceção aqui. Nós somos 2, 4, 5, 6 pessoas aqui gravando. Pergunto, os nossos pais ganhavam fortuna? Minha mãe cuidava do lar. Mamãe se anulou uma vida inteira. A gente fala e fala com os olhos cheios de lágrimas. A mamãe nunca teve amigas. Porque ela dizia, a minha amiga são as minhas filhas. Eu nunca vi minha mãe dizer, eu vou ao cinema. Eu vou ali conversar na casa do vizinho, fiquem aí. Nunca. Ela se anulou. Por isso é que eu digo, mãinha, as portas do céu estão arreganhadas para a senhora. Porque a senhora se sacrificou pelos seus filhos. Ela é mãe. E o meu pai era feirante. Criou todo mundo. Então hoje eu aqui falando. Precisou de milhões? E todos nós. Os que desencarnaram logo que nasceu com algum problema genético, alguma coisinha. Só um irmão meu desencarnou aos 23 anos de acidente de carro. O Ayrton já está com uns 30 anos. Vocês estão entendendo? Então, a gente pensa às vezes assim, eu só quero um filho e eu quero dar tudo o que eu não tive. E aí se transformou nesse monstrinho que você tem dentro de casa. Com essa história de dar tudo o que você não teve. Dá vontade de saber. E o que você não teve te transformou num ser humano péssimo? Porque, infelizmente, hoje,
Não existe mais respeito. Você imagina olhar para um pai, tu. Se eu olhasse para a mamãe, mãe, tu não tá pondo no pé do ouvido, minha filha. Senhora, a vezes Conceição, que é não. Senhora, eu sou sua mãe, não sou sua coleguinha lá do canto da sala. Chegou um adulto, a gente já tinha que sair da sala. Dobre sua língua, aqui é a mamãe se venceu, eu não sou sua parceira. E cada um tinha uma função dentro de casa. Fulano vai varrer, Beltrano vai passar pano, Cicrano vai encher as garrafas, né? Porque tinha que pôr na geladeira. Beltrano vai lavar roupa. E assim, como nós éramos muito, não tinha babá, não. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Ixi, o que eu fiz de mingau. Televisão, uma só na sala e era reunião. Aquilo era um momento de lazer, né? Vila César, no sítio do Pica-Pau Amarelo. E, gente, foi tão bom. E eu digo assim, eu tive a honra e a alegria de ter pai e mãe dentro do lar. Nunca soube o que é ter padrasto. Achava isso tão estranho. Alguém dizer é meu padrasto. E a vida do papai e da mamãe foi maravilhosa? Não. Tinha brigas e homéricas muitas vezes. Voava a televisão para um lado, cadeira para o outro. Não tem ninguém traumatizado, nada. Mas eles honraram com o compromisso de pai e de mãe. Uma vez eu dando banho no meu pai, já nos seus momentos finais, e a maninha, disse, minha filha, pergunte do seu pai. Se ele não fez filho por aí. Papai desencarnando e mamãe ainda com ciúme. E eu, tadinha, fui lá dar banho no papai nesse momento. Pai, me diga uma coisa. Lá na sua juventude, né? Nós não temos aí nenhum irmão por aí. Ele levantou o dedinho dele assim, as mãos, o dedinho indicador, sacudiu para um lado e para o outro, dando negativo e disse assim, nunca permiti um filho meu chamar outro homem de pai. Eu digo, ô pai, essa lição, quantos fazem filhos e não tem a alegria de ver o seu filho lhe chamar de pai? E você deixa esse filho chamar outros homens de pai? Então ele disse assim, foi difícil? Foi, mas eu aguentei. Porque eu não queria que nenhuma filha minha e nenhum filho meu chamasse outro homem de pai. E nunca fiz filho por aí. Olha que dignidade de um homem simples, mas que soube honrar o compromisso. Então esse capítulo de hoje é um capítulo que deve calar fundo. Porque é a base de tudo. Então, olha só. O orientador, muito estudioso em matemática, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto. Agora eu vou entrar no ângulo. Nas linhas do plano da evolução divina. Olha o termo. Linhas do plano da evolução divina. Fora dessa reta, ninguém evolui. Evolução divina. A reta vertical, ou seja, do ângulo para o céu, olha só. A reta vertical é o sentimento feminino. Você está vendo aí na sua tela a imagem que a tia Lígia colocou. A reta vertical... E ele, linhas do plano da evolução divina, tá? Então, a reta vertical, ou seja, se eu reencarnei no corpo feminino, eu devo fazer a reta vertical. É o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Esse sentimento está envolvido nas inspirações criadoras da vida. Por isso que Chico dizia que existe um segredo entre Deus e a mulher. E a mulher, ela está envolvida nesse sentimento. Então, uma vez que eu deixo de fazer essa reta, eu acabo me desassociando desse sentimento, desse envolvimento.
envolvido nas inspirações criadoras da vida. Quem é que carrega a vida, gente? Quem é que gera a vida? Quem é que cede o útero para ali, aquele ser, tomando uma forma? Gente, é uma vida humana, é uma oportunidade para um espírito reencarnar. Não fica triste não, porque tudo isso que a gente aprende são lições eternas. Se Deus quiser, nós teremos novas oportunidades. Nós vamos ser novamente mãe. E a gente pode fazer diferente. Fixa a lição. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que você está ouvindo aí. Mas para que eu faça a vontade de Deus, é necessário abrir mão de atender a minha vontade pessoal. É por isso que nós falamos que servir a Deus, para nós os terrícolas, é muito difícil. Porque nós não queremos abrir mão das nossas posições. Horizontal. A reta horizontal, como se fosse assim, terra a terra, horizontal, direção ao horizonte. Você vê que já diferenciou do sentimento feminino. A reta horizontal é o sentimento masculino, vírgula, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Qual é o progresso comum? É desenvolver o quê? Trabalho, intelectualidade, administração, o trabalho comum. Em algum momento você viu aqui inspirações criadoras. Então, gente, é como se nós mulheres estivéssemos realmente ligados online com o Papai do Céu. Só que a maioria desligou esse plug. Então, é como se eu dissesse assim, mulheres, vocês estão mais próximos do coração de Deus, do sentimento divino. Você vai abrir mão disso para fazer apenas o progresso comum? Então ele já falou, a função da mulher, reta vertical, é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice. Para que se forme o vértice, é necessário ter uma reta no horizontal e uma reta no vertical. Se não houver essas duas retas, não existe o vértice. Então, hoje o que nós temos? Duas retas no horizontal. Logo, não é o lar. E não é. Saiu os dois 6 horas da manhã. Um ou outro, às vezes os dois, volta, engole e sai de novo. E quando olha para o menino, para a menina, é para cobrar. Sai 6 horas do trabalho e vem para casa? Não, vai para academia. Vai para academia. É lá. Aí sai de lá, ainda vai no shopping. No shopping, né? Tem as amigas, aí tem o barzinho do colega, tem o futebol, né? Para desestressar. Aí quando chega a noite, o menino já está dormindo porque vai acordar de manhã. Aí ele dá muita coisa para o menino fazer, para a menina fazer. Tem escola de manhã, tem aula de inglês, tem aula de reforço, tem aula disso, porque tem que preencher o dia desse menino. Com 10, 11 anos, o menino já está num grau de estresse, num mau humor que nem um cão aguenta. Porque a criança com 3, 4 anos já tem que ir para a escola. 3 aninhos. E nós sabemos que a reencarnação se completa aos 7 anos. Esse período, até os 7 anos, você pode fazer tanta coisa na personalidade desse espírito. Você pode moldar. Você pode prestar atenção nas tendências que aquele espírito traz para você ali trabalhar. Mas para isso é necessário tempo e dedicação. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendimento, aonde eles se encontram. O vértice é o quê? O lar. Mas para que haja, é necessário que tenha a reta no horizontal, a reta no vertical, cada um fazendo o seu trabalho, porque um vai auxiliar o outro. É como se cada um tivesse uma perna e os dois juntos, um tem a perna direita, outro tem a perna esquerda, e cada um unindo consegue encaminhar.
ela continua. É templo, eu adoro, é templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Aqui já caiu tudo por terra. O povo casa com a forma física, o financeiro. E o que seria o espiritual? Gente, o espiritual é a essência, é o ser que pensa, é o ser que fala, é o ser que sente, é o ser moral. A gente está estudando agora no livro Libertação o caso do neurologista viúvo e optou por um segundo casamento. Casou com quem? Com a forma física de uma jovem da idade do filho dele. E aí vocês já viram a confusão que está a vida dele. Igual esse irmão neurologista, são milhões. Não só homens, mas mulheres que buscam a forma física. E o moral? Ah, não, moral é só um detalhe. É só um detalhe. Tem que ser bonito. Não, tem que ser bonita. Mesmo que não saiba falar, mesmo que não tenha moral, mesmo que não saiba educar teus filhos, mesmo que não tenha respeito pela vida de um homem e de uma mulher casada. Mas o importante é que tem dinheiro. Então, gente, infelizmente dói, mas são esses os valores de hoje, se eu posso chamar de valor. Eu sei que dói, mas nós vamos parar aqui hoje. Cenas do próximo capítulo. Vamos devagar, vamos digerir. Eu não finalizei o comentário, tá? Próxima semana nós vamos iniciar já comentando, tá bom? Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, a espiritualidade amiga que sempre nos conduz, e que, se for da vontade de Deus, até o nosso próximo estudo. Que assim seja.